Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre o silêncio. Como o silêncio é importante. Nem todas as coisas é para serem ditas, nem tudo é para ser falado. E eu queria comentar, compartilhar com vocês, meditar junto com vocês em Lucas 2, o versículo 19, que fala assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Esse texto aqui está falando quando Jesus nasceu. Os anjos foi até alguns pastores e contaram para eles que na cidade de Davi tinha nascido, né? Jesus Cristo, o Senhor. E esses pastores, eles vão até onde Jesus estava, que era na manjedoura. Eles vão até esse lugar e realmente encontram Maria e Jesus e José, seu pai, lá na manjedoura. E quando eles chegam lá, eles ficam maravilhados. Eles ficam maravilhados por terem conhecido a Jesus. E eles vão e comentam, então, com outras pessoas o que tinha acontecido. No versículo 17 fala assim, ó. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Aí chega no versículo que diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia. Maria, a mãe de Jesus, ela entendeu o papel dela. O papel dela não era de comentar todas as coisas. O papel dela era de guardar. Quando a gente guarda algo, a gente não guarda para ser perdido, né? A gente guarda para manter seguro algo de valor. Então, Maria, ela guardava todas as coisas que ela via acontecendo, porque ela tinha recebido um anjo. Ela tinha recebido o anjo Gabriel em sua casa, que levou a ela uma mensagem dizendo que ela conceberia, que ela daria à luz a um menino e que esse menino, ele seria o salvador da humanidade. E quando ela recebe essa notícia do anjo, ela ficou pensando. Então a gente entende que Maria é uma mulher que reflete muito. Naquele momento ela ficou confusa e ela não indagou na primeira instância. Ela refletiu, ela ficou pensando, questionando o que significa tudo isso que o anjo me disse. Mas logo em seguida o anjo vem e fala para ela: Olha, não tenha medo, não tenha medo. O que vai vir sobre você, o Espírito Santo. E então Maria, ela é uma mulher que reflete. E aqui nesse momento ela está refletindo sobre o que aconteceu, né? Jesus nasceu. Ela refletia e meditava, né? Meditava sobre todas essas coisas. A Maria, ela não saía por aí contando todas as coisas. E eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje, um anjo chegasse e dissesse, né? Se fosse nos dias atuais, que Jesus fosse nascer e chegasse e escolhesse uma mulher e dissesse para ela, quão tentador seria, né? Revelar, quão tentador seria. Hoje as pessoas revelam as coisas antes do tempo. Nós, se não tomarmos cuidado, eu revelo coisas que não é para serem reveladas. Quando o Senhor está pedindo discrição, silêncio, quando o Senhor está pedindo para a gente guardar e gerar isso no secreto, assim como um bebê, ele gera, tem o tempo certo, os 9 meses para nascer. Quando ele nasce prematuro, tem muitas dificuldades, esse bebê vai sofrer com doenças, né? A gente não quer que o bebê, a gente não quer conhecer o bebê antes do tempo, mas muitas coisas que o Senhor coloca nos nossos corações, muitas coisas em relação aos nossos filhos que nós vemos, nós não temos o hábito de meditar, de guardar no nosso coração e refletir sobre elas. Eu tenho pedido ao Senhor que nos dê essa graça, essa capacidade de manter a discrição, o silêncio, de falar quando é para falar. No mesmo capítulo de Lucas 2, no mesmo capítulo, Lucas 2, no versículo 19 fala sobre isso, e depois, ó, no versículo 51 vai dizer a mesma coisa. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E aqui vai estar falando de quando Jesus, ele foi para o templo e conversava, quando eles perderam Jesus, né, que Jesus ficou para trás, e quando Jesus estava lá conversando com os mestres, com os doutores,
acerca das coisas do Pai, porque Jesus fala sobre isso, né? Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Né? Maria, Jesus, eles não compreendiam. Maria e José, eles não compreendiam aquilo que Jesus estava dizendo acerca das coisas do Pai, dos negócios do Pai que ele se referia. Mas fala, guardava todas essas coisas em seu coração. Maria, ela guardava, ela tinha o hábito, e eu creio, e eu acredito que não foi em vão a escolha de Deus em escolher Maria para ser a mãe do Salvador. Ela era uma mulher discreta, uma mulher que sabia a hora de falar, porque depois, quando Jesus vai realizar a transformação da água em vinho, Maria vai dizer para os empregados: façam tudo o que ele mandar. Nesse momento, Maria não se cala. A mãe do Salvador, ela não se cala, ela fala exatamente quando ela tem que falar. Então, que a gente saiba quando a gente tem que falar, que a gente saiba quando a gente tem que se calar. A palavra fala que é um tempo de ficar em silêncio, é um tempo de se calar e é um tempo de falar. Há tempo para todas as coisas. Assim como Maria carregou o Salvador da humanidade, os nossos filhos, ó gente, tem uma abelhinha aqui voando no meu cabelo. Nós carregamos os nossos filhos. Podem ser os futuros missionários, os nossos filhos podem ser os futuros pastores, esposas de pastores, os ministros de louvor. E muitas vezes nós estamos aí contando tudo sobre os nossos filhos para as pessoas. A gente tem que tomar cuidado para não revelar a intimidade da nossa casa, muitos detalhes que o Senhor está pedindo para nós, discrição. Tome cuidado com o que você fala dos seus filhos. Seja uma mãe que abençoa eles, porque muitas vezes nós dizemos que abençoamos nossos filhos, mas basta nós nos reunirmos com algumas amigas que nós abrimos a nossa boca e falamos: oh meu Deus, tem uma abelha. E nós falamos tudo aquilo que não é para ser revelado, que não está no tempo de ser revelado. Tem coisas que vai chegar a hora, que a própria história, que o próprio destino do Senhor vai se revelar. Assim como Jesus, chegou o tempo de Jesus e cumprir o seu ministério. Imagine se Maria ficasse revelando tudo aquilo que ela via. Eu acredito que ela não ficava, né? Eu acredito que ela esperou, ela guardou no seu coração, ela meditou sobre tudo que estava acontecendo. E o tempo de Jesus chegou. E eu acredito que Maria, por mais que foi a coisa mais dolorosa que ela passou, foi perder seu filho, ver seu filho morrendo naquela cruz, mas ela já sabia. Ela tinha desenvolvido o hábito de meditar, de guardar no seu coração todas as coisas. Ela estava intimamente conectada com o Pai e ela sabia realmente para que o seu filho tinha vindo, para salvar ela, para salvar a humanidade, para salvar todos nós. Então, gente, vamos tentar manter o silêncio, a discrição. Se você não consegue, se você é uma pessoa que precisa falar tudo que vem à sua boca, peça graça ao Senhor e misericórdia, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa totalmente reativa. Bastava falar uma coisa, a pessoa não estava nem finalizando a frase. Eu já estava com a resposta na ponta da língua para falar a minha opinião, para expressar a minha opinião. As nossas opiniões, em certos momentos, não são importantes. A maior parte das nossas opiniões, elas não são importantes. Vamos pedir para o Senhor para que as opiniões dele, a vontade dele, o desejo dele fale pela nossa boca. Que se for sair uma palavra da nossa boca que não vai ser bênção, que vamos contar detalhes de coisas que não é para serem contadas, vamos falar: Senhor, me ajuda, segura a minha língua, refreia a minha língua aqui agora e não permita que eu fale detalhes que o Senhor está pedindo para eu ser discreta, que o Senhor está pedindo para eu ser silenciosa. Então, essa é a palavra que eu queria deixar para você. Assim como o Senhor já ministrou todas as palavras que eu venho aqui e falo para você, depois que o Senhor tratou muito comigo e passa algum tempo, o Senhor me permite trazer. Essa daqui mesmo, essa palavra, o Senhor já vinha falando há algum tempo comigo e eu queria gravar outro dia, mas o Senhor não permitiu. Então, eu senti que seria hoje. E eu quero orar com você e pedir para o Senhor, para que o Senhor nos dê essa capacidade de manter o silêncio e gerar as coisas, as bênçãos espirituais que o Senhor tem colocado em nosso coração, gerar elas em segredo, no secreto, e que no tempo certo elas por si só serão reveladas. Senhor Jesus,
Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu oro pelos meus amados irmãos e peço ao Senhor para que o Senhor os ensine a serem silenciosos, que o Senhor os ensine a falar no momento certo, a calar na hora que tem que serem calados. Ó Senhor, eu clamo a Ti por bondade, por misericórdia. Ajuda os meus irmãos, assim como o Senhor tem me ensinado essa arte, Senhor, porque para mim, Senhor, é só pela Tua misericórdia mesmo. Obrigado por isso, assim como o Senhor atingiu a mim, assim como o Senhor tem me ensinado a ficar em silêncio, a falar quando eu devo falar. Ensina os meus irmãos, que o Teu Espírito Santo os ajude, porque somente por Ti nós vamos conseguir, é somente por Sua ajuda, Pai, que nós vamos conseguir a manter calados, a nos ficarmos quietos e falar somente quando o Senhor permitir. Eu assim agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.